Autoridade é uma palavra sobre a qual temos grande dificuldade. Na realidade, o que a autoridade tem significado espiritual e significado natural. Entre nós, as pessoas são investidas de autoridade. As autoridades mantêm a ordem social. As autoridades mantêm a ordem para que possamos ter uma vida tranquila, para que possamos viver de maneira sossegada. Portanto, na sociedade, até mesmo na sociedade mundana, a autoridade é importante, porque por meio dela se mantém uma certa ordem. Se as autoridades não fossem reconhecidas, tudo entraria em colapso, e assim a nação deixaria de existir, e assim as leis não seriam obedecidas, e não haveria nenhuma garantia de vida, de segurança, não haveria nenhuma ordem. Portanto, a autoridade deve ser respeitada. Toda autoridade merece honra. O respeito e a honra devido àquilo para o qual foram designadas. E o próprio Deus permite isto e nos orientou a respeito da autoridade. Mas e na igreja? Quem é a autoridade da igreja? Você está debaixo de qual autoridade? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 3. E nós vamos parar no versículo que citar a autoridade. Vamos ver. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Portanto, o véu sobre a cabeça da mulher é um sinal de autoridade, mas é um sinal de autoridade diante dos anjos. Porque os anjos, eles assistiram na eternidade à rebelião de outros anjos. E por que o véu representa sujeição à autoridade? Mas vejamos como é a autoridade na igreja diante de Deus. Vamos recordar que, segundo Efésios, a mulher é a igreja. E o homem é a imagem e glória de Deus, tipifica Cristo. Então, o homem é um tipo e a mulher também é um tipo. Mas veja que o homem é cabeça no sentido de que Cristo é a autoridade da igreja e que toda a igreja
deve estar sujeita ao homem Cristo. Aqui nós podemos substituir a palavra cabeça por autoridade. Poucos percebem, mas o homem natural detesta a autoridade. Cada um quer viver e exercer sobre si mesmo sua própria autoridade. Isso significa decidir segundo o ego. Isto é a vida no pecado. Quando Eva e Adão pecaram, eles saíram de debaixo da autoridade de Deus. Deixaram cabeça e cederam a outro homem. Vamos compreender. Por isto, o versículo 3 começa dizendo que Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Então temos Deus, Cristo, homem, mulher. Então temos Deus, Cristo, igreja. É isto que está escrito. E a igreja deve estar sujeita a Cristo. Onde está a igreja sujeita a Cristo? Você conhece, reconhece, compreende o que é a mulher sujeita a Cristo? A igreja que usa o véu no sentido espiritual, porque colocar o véu no sentido físico é muito fácil. A mulher colocar o véu sobre a cabeça é muito simples. Mas sujeitar-se à autoridade de Cristo, toda a igreja, tanto o homem como a mulher, gênero masculino e feminino, é visto diante de Deus como um corpo. A mulher que deve estar sujeita a Cristo. Cristo é a autoridade. Portanto, medite sobre quem você obedece e quem tem autoridade sobre você. A rebelião é cada um por si. Não há ordenamento. Quando a igreja deixou de usar véu, isto é, deixou de estar sujeita a Cristo, a igreja se corrompeu. Criaram dogmas e doutrinas estranhas ao evangelho e ao ensinamento dos apóstolos. Dividiram e redividiram o corpo. Por quê? Porque não ficaram sujeitos a Cristo. Quando um membro do corpo não está sujeito à cabeça, o resultado é morte. É como um braço que não se move mais segundo a cabeça. Ele perdeu a função. Veja que a maioria das igrejas perdeu a função. Qual função? Revelar ao mundo o seu pecado. Brilhar como luz. Ser o sal da terra. Jesus disse que se o sal perdesse o sabor, seria pisado pelos homens. Hoje, quantas igrejas são pisadas pelos homens? Quantos escândalos? Quantos erros? Por quê? Porque saíram da sujeição ao cabeça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós possamos permanecer sujeitos a Cristo. Leia o livro de Efésios e veja que lá está escrito: assim como a mulher deve estar sujeita ao marido, também a igreja deve estar sujeita a Cristo. Sujeita é debaixo de autoridade. Se você não está debaixo de autoridade espiritual, não homens, mas o próprio Espírito de Cristo, o Espírito Santo, vem como cabeça da igreja para confortar, para revelar, para ensinar, guiar, alimentar, corrigir, dispensar vida para o corpo de Cristo.
O cabeça é Jesus. Portanto, todos que creem devem se voltar para estar debaixo da autoridade de Cristo. Senão, sofrerão aflições e dificuldades. Porque onde não há autoridade, não há disciplina. E onde não há disciplina, não há ordem. E onde não há ordem, há todo tipo de invenção, mentira, espírito de engano. Somente o cabeça, o Espírito Santo, pode nos guardar do engano e nos guiar a toda a verdade. Portanto, que nós, como igreja, estejamos sujeitas a Cristo. Louvado seja Deus, aquele que nos deu o seu Filho, para que nele sejamos o seu corpo. Amém.